Hoje vivemos num mundo em que os relacionamentos e as redes sociais estão de forma bem mais prática, mais rápida. O acesso às informações e estar conectado com o mundo se tornou algo bem mais fácil e prático. E por isso, através das mídias sociais, nós podemos criar as nossas redes sociais. Veja que interessante. Para a propagação do Evangelho, a internet e a rede mundial de computadores tem sido uma grande bênção para que o entendimento de Deus venha chegar aos mais longínquos lugares do mundo. E isso tem facilitado o trabalho dos homens e das mulheres de Deus. Mas para podermos compreender um pouco isso, precisamos saber a diferença entre mídias sociais e redes sociais. Fica conosco até o final. Normalmente nós chamamos tudo de redes sociais. Facebook é rede social, Instagram é rede social, chamamos até o YouTube de rede social. Só que as redes sociais existem há muito tempo, muito antes de alguém pensar sobre a internet. Por exemplo, nas construções greco-romanas lá da antiguidade, os paredões eram usados para deixar um recado, fazer uma declaração de amor ou contar algo importante que aconteceu na cidade no dia de hoje. Então eles escreviam nas paredes para que as pessoas passassem e lessem, ouvissem aquele desenho que foi feito. Não é diferente no Egito Antigo, na Idade Média, nas portas das grandes catedrais, onde se colocava ali oferta de escravos, procura de emprego, ou até uma insurreição, como foi as 95 teses de Lutero. Redes sociais são grupos de pessoas que interagem trocando informações, trocando conhecimento, porque elas têm características em comum. Elas gostam, buscam e se alegram com as mesmas coisas. Então, quando esse grupo se reúne, não importando o caminho ou o veículo para o qual eles fazem isso, eles são uma rede social. Então, a rede social é o relacionamento, é a troca de informação. Já as mídias sociais são os meios pelos quais você cria as redes sociais para interagir com as pessoas. No caso da internet, está conectado, está online com as pessoas que você tem comunhão. Então, quando falamos de mídias sociais nos dias de hoje, estamos falando de Orkut, de Twitter, de Instagram, de Facebook. Cada uma delas são plataformas diferentes, que têm configurações diferentes, recursos diferentes, que facilitam a comunicação através de áudio, de vídeo, de mensagem escrita, através também, o que é raro hoje em dia, fazermos uma ligação. As redes sociais são antigas, porém as mídias sociais conectadas à internet, elas são bem recentes, mas vieram de fato a chegar em uma grande quantidade de milhares de pessoas entre 2004 a 2007, onde o mundo já estava se conectando através dessas mídias sociais, promovendo a sua rede social, ou seja, o seu grupo de pessoas que busca informações, conhecimento, entretenimento em comum. Por isso, hoje, ter um celular na mão e ter rede social significa que você tem amigos, tem pessoas com quem você compartilha conhecimento, entendimento, a sua alegria e, principalmente, para quem crer num Deus vivo, compartilha vida através da mensagem da palavra de Deus. Quando nós olhamos para as Sagradas Escrituras, vemos o diálogo de Deus com Abacuque, em que Deus está falando que, pela fé, o justo viverá mesmo no dia mau, e Deus o fará saltar sobre as suas alturas, e a alegria deste que vive no dia mau é o próprio Senhor, a própria presença do Deus Todo-Poderoso. Só que o desejo de Deus era que todas as pessoas ficassem sabendo disso, que o nosso Deus é aquele que está presente, o possuidor dos céus e da terra. É por isso que nas Sagradas Escrituras, Deus se comunicando com Abacuque através das mídias de Deus, e as mídias de Deus são visões, são sonhos. E através dessas visões, Deus disse a Abacuque: você vai colocar em letras grandes para que até aquele que correndo passa possa ver. Abacuque era o responsável pela informação e pela comunicação. Era o atalaia que ficava na parede do muro olhando e contemplando o mal para avisar o povo que o mal está chegando, que vocês têm que se preparar.
E Deus, mostrando a grande importância desse aviso para que o povo se arrependa, ele diz: faça com que as pessoas vejam a mensagem. Então escreva com letras grandes. Todas as pessoas têm que ver isso. Ver o quê? Que Deus está no controle de todas as coisas, mesmo num contexto mau de Nabucodonosor cercando toda a cidade. Quando Jesus Cristo ele é crucificado, Pilatos manda escrever a acusação, como era comum colocar a acusação daquele que foi levado à cruz, em 3 línguas: hebraico, latim e grego. E a acusação é que ele era o rei dos judeus. Ele é o rei dos judeus. Foi uma inquietação para muitos, porque desde o início de Herodes, que mandou procurar matar as criancinhas, a inquietação deles era o nascimento do rei dos judeus. E agora o verdadeiro rei dos judeus, que está se entregando na cruz do Calvário, tem a sua comunicação para o povo judeu, para o povo romano e para o povo helenista, o povo de fala grega espalhado por todo o mundo. Então, este que está sendo crucificado é o rei de Israel, o rei dos judeus e o rei dos reis. Veja como Deus se preocupa com a informação e com a comunicação da verdade. É comum vermos nas Sagradas Escrituras, no tempo de Moisés, no tempo de Josué, no tempo de Samuel, Deus falando com os seus servos através de visões, de sonhos ou até através de própria teofania e mandando eles escreverem aquilo que eles viviam ou aquilo que eles estavam vendo da parte de Deus. Escreve, pois, num livro. Até o próprio patriarca Jó, ele declarou dizendo: se tudo o que eu desejo falar, ou se tudo o que eu passo fosse escrito num livro. E o desejo dele foi cumprido. Provavelmente ele, Moisés ou uma outra pessoa escreveu o livro de Jó. Um rei da Babilônia chamado Belsazar, no capítulo 5 do livro de Daniel, profanava as coisas santas, consagradas ao Senhor. Os cálices, os talheres, enfim. E Deus apareceu para lhe dar uma mensagem. Dedos sobrenaturais, espirituais, apareceram e começaram a escrever na parede, conforme Daniel, capítulo 5, e o versículo 25, e o texto diz: esta, pois, é a escritura que escreveu Mene, Mene, Tekel e Parsim, que significa: contou Deus o teu reino e o acabou. Pesado foste na balança e foste achado em falta. Dividido foi o teu reino e deu-se aos medos e aos persas. Deus, de forma sobrenatural, usando as suas mídias, deu recado ao rei profano que o seu reino já era. Mas o principal veículo do desejo de Deus para expor a sua mensagem é o homem e as suas redes sociais e pessoais. Coisas que era bem comum na porta das cidades dos tempos antigos, na porta do templo em especial, no contexto do livro de Jeremias, em que o povo estava longe de Deus. Jeremias ia para a porta do templo, local onde se concentrava o maior número de pessoas, e ele abria a boca e dizia: assim diz o Senhor, e proferia as mensagens de Deus. Jesus Cristo, da mesma forma, em uma época em que a língua grega, a língua aramaica e o latim eram bem difundidos em todo aquele mundo, Jesus Cristo saía com seus apóstolos e discípulos e os dividiam em dois, lhe dando autoridade para que, aonde eles chegassem, a paz e a mensagem fossem profetizadas. No tempo da igreja primitiva, do apóstolo Paulo e do apóstolo João, era bem comum o trânsito de cartas através dos obreiros pela Ásia Menor. Paulo enviava cartas para saber como os crentes estavam, que enviavam cartas de volta para dizer a situação, e Paulo enviava outras cartas para tratar dessas questões, desses litígios e principalmente sobre o conhecimento de Deus. E para nós finalizarmos esse vídeo, nós queremos dizer que hoje nós conhecemos em parte, mas quando vier aquele que é perfeito, aquilo que é em parte será aniquilado. Hoje temos informação, temos conhecimento, temos mídias e podemos criar redes sociais, pessoas que comungam do mesmo pensamento a fim de expandir, se capacitando entre si, a mensagem do Deus Todo-Poderoso. Mas quando Jesus Cristo vier, estaremos com Ele para todo o sempre. Deus abençoe grandemente a sua vida. Use os recursos que Deus lhe deu. Use o dom que Deus lhe deu através das mídias sociais. Crie redes sociais, ou seja, relacionamento com as pessoas, e fale de Jesus. Ganhe almas
para o reino. Pregue a palavra a tempo e fora de tempo, com a autoridade que só a palavra de Deus tem. Deus abençoe grandemente a sua vida em nome de Jesus.